Olá, sejam bem-vindos ao canal Sinais do Senhor. Muitas pessoas têm sonhado com tsunamis, ondas gigantes e outras têm até profetizador que isso ocorrerá. Se você procura no YouTube, vai encontrar mais de 50 vídeos de pessoas simples que estão tendo o mesmo sonho ou melhor, tendo sonhos parecidos. Por este motivo venho trazer este vídeo falando sobre sonhos com tsunamis. Será que isso se trata de um sonho profético? E o que a Bíblia fala sobre isso? Deus já transmitiu mensagens importantes de diversas maneiras. Nos tempos bíblicos, ele às vezes usava sonhos. O profeta Daniel viu uma sequência de feras, as quais representam potências políticas desde Babilônia até nossos dias. Daniel 7:1-3-17. Por meio de um sonho, Deus disse a José de Nazaré, o pai adotivo de Jesus, que fugisse para o Egito com sua esposa e filho. Em resultado disso, Jesus escapou da morte às mãos do cruel rei Herodes. Quando esse rei morreu, Deus revelou isso a José por meio de outro sonho, ao mesmo tempo instruindo-o a voltar com sua família para sua terra. Mateus 2:2-13 e 15, 19 e 23. O que, de fato, está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões, e os velhos sonharão. Lucas 21:25-26. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. O intuito desse vídeo não é trazer medo, nem querer aterrorizar, mas trazer o despertamento para aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Um dos motivos que me fez escolher esse tema, tsunami no Brasil, foi porque em 2013 tive um sonho com uma tsunami em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Também não estou dizendo que meu sonho é um sonho profético, mas a Bíblia fala sobre esses fatos, do qual nós chamamos de princípio das dores. Eu quero falar, sobre um sonho que eu tive. Como eu vi na internet que muitas pessoas estão tendo esse mesmo tipo de sonho, que são com tsunamis. No meu sonho que eu tive em 2013, eu sonhei que estava numa casa de um parente meu, e quando eu olhava no céu, eu reparava que a lua estava muito próximo da Terra, tão próximo que eu conseguia ver os detalhes, como crateras. Eu conseguia ver com uma nitidez muito clara assim a lua, e eu ficava abismado com aquilo, eu ficava com muito medo, entendeu? Falando, o que está acontecendo, meu Deus? E quando eu olhava na direção da Barra da Tijuca, eu reparava que começavam a vir ondas, mas eram ondas baixas, como elas tivessem pelo menos de 2 a 3 metros de altura, e elas vinham cobrindo tudo, cobrindo as árvores, passando pelas árvores, e eu via aquela, meio que uma espuma, na frente das ondas, e essa onda ela não parava, ela continuava seguindo, e quando eu olhava eu já estava chegando aqui na Estrada dos Bandeirantes, e eu ficava abismado, aterrorizado, porque o sonho era muito real. E eu reparava que as águas começavam a entrar, na localidade que é perto aqui da Taquara, entre a Curicica, Vila Sapê, e ela começava a entrar pelas ruas, pelos becos, a água, e eu reparava que ela entrando ali no beco, como a gente conhece, que é perto de uma transportadora, e as águas invadiam, aquela transportadora, e eu continuava olhando, e as águas continuavam invadindo e iam em direção à Curicica, e não paravam, elas continuavam sem parar, como se fosse um rio, indo em direção à Taquara. E eu continuava olhando, aterrorizado, com aquele sonho,
com aquela visão que eu estava tendo ali, daquele sonho que parecia muito real. E quando eu olhava em direção à Barra da Tijuca, as árvores, né, as casas mais baixas, estavam todas cobertas por água. Tudo coberto. Não tinha mais nada. Era como se fosse o mar tivesse ligado tivesse tudo ligado, né? E quando eu olhava assim, eu falava assim, essa água não vai subir tão alto, entendeu? Eu estou num edifício que tem 3 andares e é muito alto e as águas não vão chegar aqui. E quando eu reparava, entendeu? Aquele nível ia subindo. Subia e as ondas batiam, né, no muro ali daquela casa, no terraço, e respingavam água em mim. E quando batia novamente, as águas, eu sentia aquela espuma, água gelada, e eu acordei, né, com aquela água gelada no meu corpo, assim. E eu fiquei muitos dias pensando nisso, entendeu? Falando, Senhor, entendeu? Será que vai acontecer? Por que eu tive esse sonho? E eu comecei, né, a procurar na internet, no YouTube, vídeo de pessoas que tiveram o mesmo sonho. E a cada ano que foi se passando, que esse sonho que eu tive foi em 2013, mas a cada ano que foi se passando, várias pessoas foram tendo sonhos parecidos, né? Não estou querendo dizer que esse sonho é algo que vai acontecer, que é algo profético, mas, entendeu? Foi um sonho que me deixou muito perturbado. Eu dizia assim, sobe no prédio. E de repente passa uma pessoa correndo com uma criança. Eu disse, como você consegue correr tanto assim? Ele falou assim, eu estou aqui para tentar livrar essa criança de morrer. E ele vai e entrega a um porteiro de um prédio. E quando ele vai entregar aquela criança para o porteiro do prédio, então o porteiro abre o portão e todas as pessoas então conseguiram entrar para dentro daquele prédio. E eu juntamente com as pessoas correndo e gritando, corre, vamos subir o mais alto possível no prédio, no terraço, no último andar, para que as ondas não nos atinjam. E conforme nós íamos subindo as escadas, ao chegar no final, eu estive assim como estivesse olhando do terraço, no último andar, olhando então, vendo todos os prédios cobertos, todas as casas cobertas, muitas pessoas morreram e virou um mar só, é como se tivesse unificado a terra com o mar. Em volta daquele prédio era só água em todos os lugares ao redor. E eu então acordei naquela madrugada, comecei a orar, falar com Deus, pedir a misericórdia de Deus. Fazer coisa extraordinária nos últimos tempos. O Senhor me deu uma visão. Ele disse, minha serva, eis que eu derramarei um avivamento no Brasil tremendamente, minha serva. Mas eis que eu vou mandar um sinal muito grande. O anjo do Senhor, um pegava na minha mão, outro pegava em outro, me levou no lugar aqui, me trouxe da cidade de São Paulo. Quando eu cheguei, eu perguntei, Pedro, aqui tem praia? Ele disse, tem. O Senhor me mostrou, irmão, uma onda gigantesca que vai formar. Aonde tiver praia vai ser atingido. Eu ouvi inúmeras de pessoas morrendo. Eu via, pastor, via. Eu digo, Deus, que misericórdia daqueles que eu vi. E ali, irmão, aquela onda gigantesca se formava, muito grande. Eu via algo caindo do céu sobre o mar, e ali aquela onda formava, e o Senhor me deu os nomes dos lugares que ia ser mais atingido, milhares e milhares de pessoas morrendo, e ali eu ficava chorando, dizendo, Senhor, eu não quero ver mais. E Deus me falava assim, os lugares que vai ser mais atingido é Porto Rico, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Mas aonde tiver praia, eis que vai ser uma devastação. E desse sinal que eu estou mandando, não haverá mais outro, porque é o primeiro e último desse sinal que eu estou mandando. Vai vir outros, mas não igual a esse. E eu digo, Senhor, por que este sinal? Ele diz, porque eu quero derramar um avivamento no Brasil, mas é preciso eu permitir isso para que meu servo,
aleluia, porque muitos estão indo para a igreja brincando de ser crente, e eis que eu levantarei uma nova geração que me adora em espírito e em verdade. Não é hora mais de brincar, não é hora mais de dormir, não é hora mais de fazer coisas que não têm agrado aos... Então você não está longe de ver isso, mas Deus me mostrava a esse respeito. Várias foram as revelações, e uma delas que Deus nos deu para chegarmos até o que Deus já mostrou agora, cerca de 3 dias atrás, é a respeito que eu me via parado num determinado local, e eu olhava, eu via quando uma bola de fogo passava no céu. Esse vídeo falando sobre isso está no nosso canal no YouTube. E ele caía no mar. Conforme ele caía no mar, as águas se abriam. E eu ouvi quando uma voz dizia, a voz do Eterno dizia para mim: irei eu varrer as cidades com as águas. E eu perguntava: mas por que, Senhor? E o Senhor dizia: o pecado da humanidade já chegou até as minhas narinas, não posso suportar. E eu me via quando aquelas águas, eu me via quando eu subia, assim como se eu estivesse nas nuvens. Antes disso, eu fui até o local onde tinha caído aquela bola de fogo, e eu ouvia o furor daquelas águas, eu via a areia do mar, debaixo do mar, e de repente, novamente ali, já no alto, nas nuvens, né, o Senhor dizia, quando eu perguntava novamente ao Senhor, por quê? E o Senhor dizia, ele estaria acabando com uma guerra que iria surgir a partir do Oriente Médio. E naquele momento, quando o Senhor falava isso, eu ouvia vozes dizendo, indignação, 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 várias vozes dizendo repetidamente isso, quando eu via aqueles cristãos ali na Síria que caíam de joelhos e eram decapitados. E o Senhor ainda me fazia ver, quando eu olhava para as nações, e eu via quando as águas faziam uma grande varredura no Oriente Médio, na Europa, na África. E eu, olhando para o Brasil, já que eu sou brasileiro, sou natural do Rio de Janeiro, eu via quando as águas, elas afetavam toda a região costeira do Brasil. Acredite você ou não, mas está para acontecer e não irá demorar. Dentro de alguns dias, o mar invadirá cidades inteiras. Pessoas morrerão, muitas pessoas morrerão. E ele disse, você que mora nas cidades à beira-mar, se você puder fugir, fuja. Se você puder subir aos montes, suba. E de repente eu mudava aquela estação e eu ouvia a mesma notícia sendo dada em outros idiomas. Eu lembro bem do idioma francês, português de Portugal, inglês, e eu entendia tudo o que eles estavam falando. Isso era de madrugada. Eu levantei por volta das 3 horas da manhã e nesse dia eu orei até o meio-dia. À tarde eu me deitei depois do almoço para descansar e eu sonhei novamente. Um homem apareceu no meu sonho e diz, o que você sonhou de madrugada vai acontecer. É um aviso do Senhor. E de repente eu vi helicópteros, muitos helicópteros, tentando resgatar o povo, tirar o povo das cidades, mas não dava conta. Era realmente muita gente. E de repente as ondas começaram a avançar. E nesse mesmo sonho, o Senhor me disse que eu deveria gravar um último vídeo a respeito deste assunto. E eu havia gravado um vídeo no dia 9 de dezembro, mas nós não tínhamos editado esse vídeo. E à noite eu sonhei que William Bonner estava dando uma notícia no Jornal Nacional. E a notícia era que um meteoro estava na direção do mar, já estava vindo na direção do mar. Muitas pessoas morreriam. E de repente o apresentador para e começa a chorar no meio do jornal.
Como diz as Escrituras, eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Apocalipse 3 versículo 11. Muito obrigado por você assistir a este vídeo. Compartilhe com seus amigos e parentes e que Deus lhe abençoe. Deixe o seu like ou dislike e aperte nos sinos para os próximos vídeos. Muito obrigado.